Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa revisão da lição. Lição dessa semana, lição número 7. Se alguém puder me ajudar com o título da lição e o verso. A vitória de Cristo sobre a morte. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Okay. A lição dessa semana conclui o tema que a gente vem estudando nas 3 últimas semanas, que aponta na direção da cruz e na direção da ressurreição. Nas 2 últimas lições, estudamos sobre a ressurreição de pessoas antes da cruz. Na lição passada, estudamos a respeito do sentido, o significado, a amplitude do significado da cruz. E, especificamente, na lição dessa semana, a gente vai olhar para a questão da ressurreição de Cristo e a forma como a ressurreição não só resolve o problema em definitivo das consequências do pecado, no caso específico a morte, mas aponta para o futuro com uma possibilidade de esperança de que todos aqueles que morreram em Cristo possam também ressuscitar. Parte desse tema, inclusive, da esperança, vai estar na lição da semana que vem, cujo tema central é a esperança do Novo Testamento. No texto base da lição dessa semana, que é o texto de Apocalipse, capítulo 1, os versos 17 e 18, se a gente se lembrar, o capítulo 1 de Apocalipse, que é a introdução do livro, aponta em algumas direções interessantes. A primeira delas, a profecia da vinda de Jesus e da brevidade do tempo, que está logo nos primeiros 3 versos. Depois, uma apresentação da divindade na sua forma múltipla, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo apresentados e descritos na sequência do texto, na identificação de quem assina a carta de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, a parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito, como sendo os remetentes do texto do livro de Apocalipse. E, na sequência, vem uma descrição bastante significativa e ampliada de Jesus. O texto base pega um pedaço dessa descrição: ao vê-lo, caí aos pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, pois eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa identificação que Jesus faz pessoalmente a João, se manifestando a ele de forma pessoal e direta, identifica algumas características importantes de Jesus que fazem parte do estudo da semana. Primeira característica importante: Jesus é aquele que é o primeiro e o último, ou seja, há uma referência direta aqui ao Cristo como sendo aquele que vive eternamente. Essa expressão primeiro e o último tem a ver com antes de tudo Cristo, depois de tudo Cristo também. Portanto, é uma descrição de perenidade, de perpetuidade, de eternidade de Cristo, o que iguala Jesus ao Pai, o que iguala Jesus a Deus. Tanto a expressão primeiro e último como alfa e ômega na Bíblia tem essa mesma referência inicial. Além disso, esse texto resgata a onisciência e a onipotência de Deus, no sentido de que ele é a primeira palavra e é a última palavra em tudo. Na carona disso, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, então não há dúvida de quem é o que o texto está falando, ou seja, aquele que está na frente de João é Jesus Cristo, que esteve morto, mas que agora está vivo e vivo para sempre, e que guarda chaves de 2 fenômenos: a morte e a sepultura, ou o inferno, que é o que está expresso aqui por trás desse texto no original. Ao dizer que Jesus guarda as chaves da morte e do inferno, ele é o único que pode reverter a morte em vida e é o único que pode tirar as pessoas que estão presas à sepultura de volta à liberdade, como pessoas que vivem entre nós. E isso fecha uma questão importante sobre a pessoa de Cristo. É ele quem, de fato, resolve a questão do pecado no sentido pleno do pagamento, da estrutura de julgamento e sentenciamento e, consequentemente, da redenção. Na carona disso, a gente vai, ao longo da semana, percorrer alguns elementos do processo da morte e ressurreição de Jesus
E já de cara, o primeiro texto, a primeira referência que a gente tem de estudo para a semana é um olhar para a morte de Jesus e uma questão específica. A tumba de Jesus foi selada. Mas por que que isso é importante da gente olhar, além do aspecto cultural de que Pilatos dá ordem para que um grupo de soldados vá até a tumba, sele a tumba com selo de Roma e fique lá de guarda dentro desse contexto. Aqui aparece uma coisa interessantíssima sobre a insanidade da negação de Cristo. Se a gente reparar no texto que está selecionado para esse estudo na semana, que é o texto de Mateus 27, tem pelo menos umas 2 ou 3 coisas curiosas no texto. A primeira delas é que o texto faz referência de que no dia seguinte ao dia da preparação, ou seja, no sábado, o dia da preparação era sexta-feira, quando Jesus morreu, no dia seguinte, sábado. Ora, os sacerdotes que de alguma forma militaram pela morte de Cristo e trabalharam no julgamento distorcido para que Cristo fosse condenado e por fim levaram Jesus a Pilatos e exigiram sua condenação, eram sujeitos que se diziam santos, perfeitos, reprodutores diretos da fidelidade à lei de Deus, mas num sábado eles se reúnem, confabulam entre si sobre as possibilidades de que alguma coisa ainda restasse das pregações ou da crença no Messias. E uma destas é o fato de que Jesus havia dito que em 3 dias ressuscitaria. E aí, que coisas esses fariseus e sacerdotes confabulam? Vamos pedir ao Pilatos, ao governador, que destaque um grupo de soldados e ponha sobre a tumba um selo romano para que ninguém chegue perto ou possa mexer na tumba, porque caso aconteça de alguém ir até lá, pode ocorrer que alguém crie uma história fantasiosa de que Jesus tenha ressuscitado. Por exemplo, ocultando o corpo de Jesus, poderiam sair os seus discípulos por aí, apregoando que Jesus ressuscitou e o túmulo está vazio. O mais interessante, além dessa questão, que é a primeira, de que a morte de Jesus não foi suficiente para aqueles sacerdotes, é o que eles fazem em seguida. Eles vão até Pilatos e pedem a Pilatos que uma guarda seja destacada e que a tumba seja, de alguma forma, protegida por Roma. Só que era sábado. Sacerdotes não poderiam ir a um lugar onde Pilatos estava e entrar em contato com ele, se era durante a semana já não poderiam, mas no sábado, especificamente, menos ainda. Seja pela quebra do sábado, seja pela condição de que, ao falar com um gentil e com um romano, e estar num palácio romano, eles estariam considerados como imundos para o rito judaico, para o contexto das leis que eles haviam criado para eles mesmos. Mas eles estão dispostos a abrir mão de tudo isso para ir a Pilatos para solicitar que selem a tumba de Jesus, que protejam a tumba de Jesus. E Pilatos responde afirmativamente: aqui tem uma escolta aí de guardar o sepulcro como vocês querem. E indo eles, montaram guarda no sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Ou seja, para eles não havia nenhum problema quebrar o sábado, desde que quebrar o sábado fosse algo que mantivesse seu modelo ideológico, seu modelo de defesa contra Cristo. E isso mostra até onde vai a insanidade daqueles que, de alguma maneira, começam um processo de negativa do que Deus fez. E por que esse contraste é interessante de se observar na morte de Jesus? Uma coisa interessante desse contraste é que, ao selarem de forma humana a tumba de Jesus, imaginavam eles resolverem em definitivo todo e qualquer engano produzido pelos ensinamentos de Cristo. A única coisa que eles não conseguiam reter era o fato de que aquele que estava na tumba era de fato o Filho de Deus e, com todo o poder que mantinha, nenhuma guarda romana seria suficiente para isso, seria suficiente para impedir. Uma outra coisa interessante é que eles montam de um lado uma guarda humana e Satanás, por sua vez, faz o mesmo e monta uma guarda sobrenatural sobre a tumba. No texto que está aí na lição da semana, do Desejado, página 627, diz lá: se fosse possível, o príncipe das trevas com os exércitos rebeldes teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus.
Satanás também montou guarda com os seus anjos. Todos os discípulos haviam fugido, não havia mais ninguém por Cristo. Cristo estava literalmente sozinho dentro de uma tumba e do lado de fora uma guarda romana e mais a guarda sobrenatural de Satanás, todos eles de alguma forma trabalhando para que nada mudasse o quadro do Cristo morto. E eu fico imaginando outras questões por trás dessa cena. Afinal de contas, Satanás jamais imaginaria que Deus pudesse morrer. E vendo Cristo naquelas condições, vendo o Cristo morto na forma como foi, Satanás se tem por vitorioso, embora ainda com alguma desconfiança, mas pela primeira vez ele vê naquilo que ocorreu uma fragilidade de Deus. E talvez na sua mente imagine que a cena poderia, por força, continuar assim, desde que não houvesse outra possibilidade. E, de novo, é a ignorância completa do tamanho do poder de Deus. Uma coisa interessante neste contexto é que Jesus mesmo pontua que não há como reter a vida, não há como reter o poder de Deus, não há como impedir aquilo que está determinado sobre Jesus de forma completa. Ou seja, a morte não seria suficiente para deter Jesus, para reter Jesus aonde estava, e, óbvio, Jesus ressuscitou. Toda a sequência da lição dessa semana vai ser um olhar para este evento, a ressurreição. A primeira coisa importante sobre a ressurreição de Jesus é que ela contrasta a aparente vitória de Satanás com a vitória real de Jesus sobre a morte. E daí a expressão lá do capítulo 3, verso 15 de Gênesis, quando diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, se confirma nesse momento. De fato, Satanás ganha uma aparente vitória quando Jesus é morto e sepultado. Mas quando Jesus ressuscita, Satanás é vencido de maneira plena e, portanto, ferido na cabeça, diferente da ferida que ele provoca em Cristo, que é só no calcanhar. Ou seja, a morte de Cristo não foi nem definitiva, nem foi a vitória de Satanás. A morte de Cristo foi um ato voluntário de Deus em se entregar e se permitir ser conduzido nessas condições até a morte. E, portanto, quando aparece o anjo para a ressurreição de Jesus, é interessante que Deus caprichosamente envia só um anjo. E quando faz isso, ou seja, manda um anjo só, um único anjo no céu, com toda a glória presente nele, é suficiente para pôr toda a guarda de Pilatos no chão e todos os anjos de Satanás, inclusive ele, também no chão. Obviamente, esse anjo que aparece em glória, aparece com uma glória que não é só sua, é uma glória de Deus presente nele, como um mensageiro, como um emissário do céu, se apresentando para uma frase em específico. E a frase em específico é: teu pai te chama, pode sair. Sobre essa questão em específico, é interessante também observar que Jesus aponta na direção de que ninguém pode detê-lo pela morte, afinal de contas, ele é o dono da vida e ele pode tomar a vida de volta quando achar por bem, quando desejar fazê-lo. Mas não o faz até que o Pai chegue a ele e diga: agora sim, está na hora e ele pode sair. Essa postura de Jesus, inclusive na condição de ressurreição, é muito interessante de observar, porque ela sela aquilo que foi a condução inteira da vida de Jesus, a dependência de Deus e a condução, a guia do Espírito Santo por todo o tempo, em todas as circunstâncias das quais ele participou enquanto ministério. Quando a gente olha especificamente para o momento da ressurreição de Jesus, a ressurreição também traz o contraste daquilo que poderia ser o segredo da construção de uma narrativa por meio dos discípulos, inventando a história de que Jesus ressuscitou. Foi muito interessante o fato de ter uma guarda romana à porta da tumba, porque isso gerou testemunhas iniciais da ressurreição. Ou seja, quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita de maneira velada e nem
de uma forma que ninguém saberia, a não ser depois de encontrar com ele. A ressurreição de Jesus, o momento específico da ressurreição de Jesus foi testemunhado por gentios, por soldados da milícia romana. E aí passa a ter um outro problema na mão dos fariseus, que é o problema de esconder esse testemunho, que é uma outra questão que paira aí o formato da ressurreição. Outra questão interessante da ressurreição de Jesus é que ela está atrelada a um outro evento que acontece na morte de Jesus. Por ocasião da morte de Jesus, a gente tem alguns fenômenos que acontecem ao redor do cenário. O primeiro desses fenômenos está lá no templo, o véu do templo se rasga do alto a baixo, a gente vai encontrar isso no texto de Mateus 27, quando estudarmos a lição da semana. Além do véu do templo se rasgar de alto a baixo, a gente tem a figura do cordeirinho que está na mão do sacerdote para ser sacrificado, para ser imolado e que também escapa. Mas não só isso. A gente tem uma descrição de que o chão tremeu, e tremeu até o ponto de que você tenha rochas se fendendo, e além disso, os túmulos se abrindo, vários túmulos se abrindo, próximos ou até razoavelmente distantes ali do lugar onde Jesus estava sendo sepultado, e muitos dos corpos de santos que ali dormiam ressuscitaram. E essa é uma cena interessante, atrelada ao fenômeno, né? Atrelada a esse momento em específico, esse fenômeno em específico. E o detalhe importante disso é que essas pessoas que ressuscitaram, depois da ressurreição de Jesus, adentram as cidades, entram em Jerusalém e outras cidades ao redor, mas principalmente entram em Jerusalém, atestando que Jesus ressuscitou. Então, agora eu fico imaginando diversas situações diferentes de pessoas que ressuscitaram aqui. A Bíblia não é explícita em quem foram, apenas descreve como sendo santos que dormiam, ou seja, pessoas que morreram na promessa. A Bíblia também não atesta que essas pessoas morreram imediatamente ali próximo ao período de vivência do ministério de Jesus. Podem ser pessoas de diversas épocas e de diversos locais diferentes, ressuscitadas, mas naquela região, e mortas em períodos diferentes. Mas o fato é que, a despeito de toda essa questão, essas pessoas adentraram a cidade contando que Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando pessoas conhecidas entrando numa cidade, contando que elas estão vivas, e estão vivas porque Jesus, aquele que foi crucificado na sexta-feira anterior, está vivo e entre eles. Dá para avaliar o impacto dessa notícia correndo pela cidade de Jerusalém e depois correndo pelas cidades ao redor. E não é por pouco tempo que esses sujeitos ficam ali. Eles ficam ali durante 40 dias, pelo menos, durante o período em que Jesus está presente na Terra. E todo esse contexto de notícias que correm entre as pessoas vão gerando uma informação persistente. Jesus ressuscitou. Não bastasse isso, você tem também a imagem ou a figura daquilo que os soldados estão contando. E a parte interessante é que os soldados teriam que contar a história verdadeira, porque se eles contam uma história diferente, eles correm o risco de ser mortos por Roma por negligência, de que alguém tenha roubado o corpo de Jesus. E nesse ínterim, surgem os sacerdotes interpelando esses soldados e nessa interpelação subornando esses soldados para que contem uma outra história diferente da história que eles viram. Óbvio que durante um tempo isso pode até funcionar, mas se a gente olhar a sequência do tempo, essa história acabaria perdendo o sentido, porque eram muitas pessoas contando a respeito da ressurreição e não só os soldados escondendo a ressurreição. O que leva a crer que em algum momento da história, mesmo os soldados não conseguiram mais sustentar essa história, de que tivesse acontecido outra coisa que não a ressurreição de Jesus. A gente ainda vai olhar no estudo dessa semana que há diversas outras testemunhas que vão começar a surgir na sequência, contando a respeito do Cristo ressurreto. Tem as mulheres que foram à tumba e encontraram
com o anjo e que lhes diz que Jesus não está mais ali porque já ressuscitou. Essas mulheres voltam contando aos demais discípulos que Jesus ressuscitou e que um anjo disse isso para elas. Não bastasse isso, Maria Madalena, João capítulo 20, também apresenta essa mesma cena de Maria encontrando com o anjo, ela interpelando o anjo a respeito de onde tinham posto o corpo de Jesus, e depois encontra com alguém que ela tinha em mente fosse o jardineiro, e depois se apresenta como Jesus. Ou seja, Maria encontrou pessoalmente com Jesus e volta atestando, contando a mesma história, a história de que Jesus ressuscitou. Mais um pouco à frente, Jesus aparece aos discípulos, aparece aos dois no caminho de Emaús, e, portanto, isso vai somando pessoas que encontraram com Jesus. E se considerar que Jesus passa 40 dias com eles, caminhando e conversando com eles em algumas circunstâncias diferentes, ou encontrando com eles em momentos diferentes, essas circunstâncias todas de aparição de Jesus vão sustentando sua ressurreição. E por que é importante essa sustentação? Porque é importante que essas coisas vão se fundamentando. Porque toda a esperança do cristianismo está baseada nessa questão principal. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé não faz sentido. Porque a esperança da ressurreição em Cristo, ela está vinculada com a ressurreição de Cristo. Para que eu possa ter certeza de que posso ressuscitar um dia, é necessário que aquele que é de fato a vida tenha ressuscitado também, tenha de fato se apresentado como um Deus vivo. Portanto, nós não acreditamos no Cristo da cruz, nós acreditamos no Cristo vivo. Embora nós acreditemos na cruz de Cristo, não acreditamos no Cristo da cruz. A gente acredita no Cristo da ressurreição, porque é o Cristo da ressurreição que confirma a nossa fé. O Cristo da cruz apenas confirma que o preço do pecado precisava ser pago e foi. Mas é o Cristo da ressurreição que revitaliza a nossa esperança, porque uma vez que o Cristo morto pagou os pecados, é necessário que um caminho seja aberto e nós possamos voltar. E esse caminho se faz pela ressurreição. É dentro deste contexto que a gente tem a nossa principal esperança, nosso principal modelo de esperança. Uma outra coisa que a lição traz como uma reflexão para a gente é o fato de que existe alguém que figura como primícia dos que dormem, que figura como aquele que é a ressurreição inicial, como aquele que é, de fato, a demonstração de que todos os demais caminhos são possíveis a partir dele. Portanto, a ressurreição de Jesus e a sua apresentação corpórea é um atestado de que nós também poderemos passar pela mesma condição, pela mesma experiência, apenas lembrando que na descrição bíblica essa apresentação corpórea tem uma diferenciação em relação àquilo que era o Cristo antes da morte e aquilo que é o Cristo depois da ressurreição. Coríntios capítulo 15, que também é um dos textos que a gente tem para estudar essa semana, dá essa condição de compreensão quando a gente verifica o formato da ressurreição prometida, lá nos versos 52, 53, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, os que estivermos vivos. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto a este corpo corruptível, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Portanto, dentro dessa condição de ressurretos, haverá uma transformação. E essa transformação faz perder isso que hoje é corruptível na carne por aquilo que é perfeito na eternidade. E o próprio Cristo se manifesta com uma condição diferenciada daquela que morreu, embora sua aparência se mantenha, embora sua estrutura corpórea seja tangível, não é um espírito vagueante, uma fumacinha por aí, mas alguém que se percebe como um ente ou como um ser. Apesar disso, o ser de Cristo guarda características diferentes daquela que foi submetida à tumba. E essa também é uma promessa para todos nós, de que na ressurreição em Cristo haverá uma transformação
para a perfeição, para uma outra condição. Isso somado a algumas outras frases de Jesus, por exemplo, a frase colocada numa pergunta sorrateira dos fariseus a respeito de matrimônio no céu e de pessoas com quem vão conviver, aquele que, por alguma situação terrena, teve mais de um matrimônio, e Jesus responde a eles: seremos semelhantes aos anjos, e, portanto, há uma mudança também de condição, há uma mudança significativa de condição aqui, apesar da manutenção dos aspectos corpóreos, dos aspectos manifestos corpóreos na situação dos seres humanos. Qual é a descrição exata disso que vai ser a transformação e de qual é o corpo que teremos? É algo que está guardado para a redenção, velado na redenção, mas o fato é de que seremos seres reconhecidos, somos seres que morremos na carne e ressuscitaremos numa forma corpórea, ainda que revestida de uma outra abordagem ou de um outro contexto, talvez até diferente na estrutura da física daquilo que conhecemos hoje. A lição vai terminar com um olhar específico dentro dessa questão da ressurreição, com algumas reflexões. Vou pegar uma delas, que é a final da lição de sexta-feira. Diz assim: a voz que Cristo gritou na cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos, penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ele penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressurgirão. E nesse sentido, a lição que abriu a semana, que é a lição de um sepulcro selado, de um sepulcro velado ou de um sepulcro guardado, não será suficiente para o brado de vitória daquele que vence a morte, daquele que tem as chaves da morte e do inferno, daquele que pode adentrar as sepulturas e ressuscitar a todos que estão lá e que dele necessitam. Por isso, a promessa continua verdadeira, a promessa continua significativa. Nele há a vida eterna, nele é possível a redenção. A lição dessa semana, como eu falei, fecha o estudo que a gente vem fazendo, focando especificamente essa esperança, e eu espero que seja uma lição interessante para a gente estudar e relembrar essas questões. É uma lição relativamente mais simples do que as anteriores, com alguns pontos aí de ancoragem importante de sustentação da nossa fé, nos preparando para a virada aí temática que começa a acontecer na lição, a partir da lição da semana que vem, quando a gente vai agora adentrar nos próximos elementos algumas questões bíblicas importantes que guardam a nossa esperança, e algumas questões bíblicas que têm erroneamente sido usadas para atestar imortalidade ou alguns outros conceitos deturpados da nossa época. Portanto, vamos aproveitar a lição dessa semana, que é uma lição um pouco mais leve para a gente refrigerar a alma e o cérebro também, e reformatar ou sustentar a nossa esperança. Deus abençoe vocês, que a gente tenha um bom estudo. Até sábado que vem a gente se encontra para revisar o que estudamos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para olharmos para os assuntos da semana e relembrarmos coisas importantes que ancoram nossa fé, nossa esperança em Cristo. Dá, Senhor, que o estudo da lição dessa semana possa revigorar nossa esperança e, principalmente, nos colocar como dispostos a contar da maravilhosa graça e esperança da ressurreição em Cristo a pessoas que ainda não conhecem, e abreviarmos tua vinda com isso, e, se possível, ainda poder vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.